Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar agora estudando Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós estamos estudando a respeito da unidade em Cristo. Cristo promoveu a unidade entre os judeus e os gentios. Então nós agora temos um só chamado, uma só vocação, uma só fé, um só Espírito. O batismo é o batismo com o Espírito Santo. Então foi promovida em Cristo essa unidade. Ele mesmo diz, o apóstolo Paulo aqui está dizendo, que é como se existissem dois prédios, duas edificações. Uma edificação pelos profetas, pela palavra do Antigo Testamento, que Paulo chama de palavra dos profetas. Existia esse prédio com toda a lei, todo o chamado, os salmos, a palavra de Deus, o Gênesis, a revelação da criação e tudo mais que Deus transmite, Deus fala a nossos pais pelos profetas. E agora, Paulo já menciona o estabelecimento do período dos apóstolos. Então Jesus, ele chama Pedro, André, Tiago, João, e Paulo se considera também um dos apóstolos, chamado como o último apóstolo, com mais ou menos como eram os filhos de Jacó, os 12 filhos, como se fossem 12 profetas e agora como se fossem 12 apóstolos. E começa então o evangelho para os gentios. Pela graça, sois salvos por meio da fé, sois salvos, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não depende dos gentios de ter as obras que os judeus tinham, as obras da lei. Eles vêm pela graça. Ninguém vai se gloriar. Nem o judeu vai se gloriar da obra, nem o gentio vai se gloriar da graça. Não vem de obra nenhuma. Vem do sangue de Jesus, vem da cruz, vem dos méritos de Jesus. Mas o Jesus o Messias vai promover a unidade desses dois prédios, dos profetas e dos apóstolos. Então Jesus é a pedra angular dessa edificação do evangelho da paz. Paz entre judeus e gentios, para que os dois sigam no mesmo caminho. Agora não há mais distinção. Não há quem se glorie de ser superior ao outro, ter feito mais, de merecer mais salvação, de ser mais antigo. Cristo os une nele mesmo, no seu amor, na sua obra. Faz dos dois um só povo, filhos de Deus. Judeus, gentios, filhos de Deus, irmãos em Cristo. Então, essa unidade, essa reconciliação, além de ser com Deus, é também com o povo de Deus. É também com o povo do Antigo Testamento, dos profetas, é também com os judeus. Agora, os gentios, pela fé em Jesus, todos estão num só edifício, numa só casa, casa de Deus, família de Deus. Por isso, essa palavra de Efésios 4 é sobre essa unidade. E ele mesmo, Deus mesmo, continua dando os dons. Ele diz que, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Então, dons espirituais que Paulo vai aqui tratar e vai dizer, dentre esses dons, os principais são os dons do conhecimento, dons da revelação, dons do Espírito Santo, que nos trazem sabedoria, o mesmo dom de Salomão, o mesmo dom dos apóstolos e dos profetas. Ouvir a palavra, ser batizado com o Espírito Santo pela fé nessa palavra que se ouviu. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então vem essa fé vai promover um propósito de fé, de agradar a Deus, obedecer a Deus. Deus recebe esse propósito, Deus recebe essa fé, e onde a fé ele batiza com o Espírito Santo, porque a fé é um propósito. A fé é compreender algo e desejar com toda a sua força, da sua mente, do seu coração, da sua vida, de obedecer aquela palavra que você crê. Então você quer a glória de Deus,
você se arrepende de todo o mal, você sente profundamente contrição, está quebrantado e contrito diante da palavra que você creu, e você entende que você não devia ter desobedecido a Deus, você não devia ter entristecido a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele criou para Ele criou por amor, criou para que fôssemos felizes, para que vivêssemos com Ele, em comunhão com Ele. Então você deseja isso. E para que você consiga realizar esse propósito de fé, Ele te batiza com o Espírito Santo para te dar o poder para que isso aconteça. Para que você tenha força, o poder de Deus. Para que você possa praticar a palavra, entender toda a palavra e pregar, levar o conhecimento da glória de Deus para todo o mundo, até os confins da terra. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas permanecer em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para entender essa mensagem que você vai levar a todo mundo. Então veja que ele mesmo deu então uns para apóstolos e outros para profetas. Aqui uma unidade. Então Jesus é a pedra angular da construção do evangelho da paz, que liga o prédio dos profetas com o prédio, a casa dos apóstolos, virão uma só casa, uma só família, um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo, uma só esperança. Promessas de Abraão são para os gentios agora que creem em Jesus. A morte de Jesus, o sangue de Jesus é para os judeus que creem em Jesus. Então todos estão numa só casa. E nós pegamos tanto o prédio dos profetas do Antigo Testamento, quanto o prédio, a mensagem dos apóstolos, a partir ali de Atos dos Apóstolos, a partir do batismo com o Espírito Santo. Então veja que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Vamos continuar a mensagem, vamos continuar entendendo, vamos continuar pregando, vamos continuar recebendo a revelação. Outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, todos com dom de sabedoria e dons da palavra, dons do ensino, todos os que foram aqui mencionados. Recebem a palavra, recebem o entendimento e recebem sabedoria também para ensinar, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação, então, do corpo de Cristo. Então veja que todos estes dons espirituais estão relacionados a essa obra do ministério da palavra, do ministério da edificação do corpo de Cristo. Então nós já temos Cristo como a pedra de esquina, e essa mensagem, esse aperfeiçoamento dos santos com os dons espirituais, sendo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, vai edificando. Vamos vivendo, vamos pregando ao mundo todo, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Veja que grande ministério. É o que justamente o versículo 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ouvir mais a palavra, entender melhor a palavra, pregar melhor a palavra, conseguir transmitir para o mundo todo, ter sabedoria, ter poder, ter ação, ter atividade, ter obras. Não é para ninguém ficar sentado no banco cantando hino até morrer. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para sermos aperfeiçoados no dom espiritual, na sabedoria, no entendimento, no conhecimento, no ensino, no ministério, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, do serviço da palavra, do serviço do conhecimento, de transmissão, de pregar o evangelho a toda criatura, de fazer discípulos de todas as nações, de haver discipulado de todos para que? Edificação do corpo de Cristo, que agora inclui judeus, profetas, apóstolos, gentios, tanto de Israel quanto do mundo inteiro, até os confins da terra, faz agora parte da casa de Deus, do povo de Deus, dos filhos de Deus, da nação de Deus. A terra inteira cheia da glória do Senhor, do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, do Messias, do que batiza com o Espírito Santo, do conhecimento do céu na terra, de que a vontade de Deus seja feita assim na terra como é feita no céu, que Ele nos livre do mal, de que haja louvor, de que haja alegria, vida com abundância. Foi para isso que Jesus veio, para nos salvar, salvar da tristeza,
nos salvar da prisão, nos salvar da escravidão, nos salvar da ignorância, do pecado, nos salvar das trevas, do desconhecimento de Deus e vivemos uma vida perfeita. É isso que está aqui, essa perfeição da alegria de Deus, a perfeição da presença de Deus, a perfeição da comunhão com Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos, até que todos. Ele está se referindo a quem? Aos capítulos anteriores de Efésios. Você não pode pegar agora no capítulo 4 e quando ele diz até que todos cheguemos à unidade da fé, você me falar quem são esses todos sem ter lido os 3 primeiros. Mas nós aqui já temos estudado os 3 primeiros. Todos são judeus mais gentios. Os que têm a promessa de Abraão, os que já conheciam a lei. Entre eles está Paulo, que era fariseu, judeu, Pedro, Tiago, André, todos judeus. Jesus como judeu, a salvação vem dos judeus. Todos é a unidade do povo de Deus, do Antigo Testamento, dos profetas, com os do Novo Testamento, dos apóstolos, em Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Todos quem? Que devem ter a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus? Todos, judeus e gentios. Para eles ali, naquele mundo, naquele momento histórico, era muito claro, estava muito clara essa união, essa presença de judeus entre os gentios, judeus dispersos. Eles saíram de Jerusalém, estavam se relacionando tanto com os judeus quanto com os gentios muito proximamente. Havia muitos judeus em Roma. Então, até onde Paulo foi preso, era prisioneiro do Senhor, era prisioneiro da igreja, era prisioneiro dos gentios, e ali continuava escrevendo suas epístolas, ensinando, ministrando a palavra para os que o visitavam. Então, era muito comum esse relacionamento de judeus e gentios, e para Paulo era necessário que todos chegassem de igual forma, tanto judeus quanto gentios, estavam unidos em Cristo. Cristo é a pedra angular dessa união de todo o Antigo Testamento. Nós agora falamos de Abraão, falamos de José no Egito, falamos de Moisés como fazendo parte da nossa vida, do nosso ministério, da nossa história espiritual. O Espírito de Deus vem trabalhando tanto na vida de Davi, de Elias, de Eliseu, de Isaac, de Jacó, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, como na nossa aqui agora. É uma continuidade, não há separação, até que todos cheguemos à unidade da fé, do poder de Deus, desde Gênesis, desde o primeiro casal, desde Abel, da palavra de Deus, de Noé. Então, essa unidade da obra do Espírito Santo, tirando o povo de Deus, do qual nós agora fazemos parte, estamos unidos pela fé em Cristo. Ele é a pedra desse edifício que une o povo judeu, une com os gentios, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, Cristo vivendo em nós, nós sendo batizados com o Espírito Santo, tendo a vida de Cristo em nós, a expressão de Cristo, a palavra de Cristo, temos o discernimento, temos os dons espirituais que vieram do alto, dons de Cristo. Então chegamos a este conhecimento do Filho de Deus, tornando-nos homens perfeitos, varões na estatura de Cristo. Vamos ver aqui na continuidade, Cristo passa a ser a cabeça, ele é a cabeça deste corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, neste corpo que tem Cristo como a cabeça, estamos um homem perfeito para obedecer a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, pregar até os confins da terra, com poder, com autoridade, com sabedoria espiritual, à medida da estatura completa de Cristo. Queremos a estatura completa de Cristo, Cristo em nós, esperança da glória? Então, que você também seja batizado com o Espírito Santo para chegar a essa posição de ser homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, o Messias. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.